Gente, vamos agora definir a cota de implantação da casa. Então, quando a gente posiciona o terreno, né, na verdade a casa em relação ao terreno, a gente tem uma noção aqui do perímetro que a casa está ocupando. Esse lote 6 está bem no meio do caminho, mas enfim. E eu vejo aqui que eu estou entre uma, duas, três, quatro curvas de nível. E aí eu tenho como ver no arquivo do CAD, se vocês seguirem a linha laranjada mais escura, vocês vão ter aqui a cota de nível, 35 metros, 40 metros. E aí as outras intermediárias vocês identificam contando as linhas mesmo. Então a gente vai definir uma cota aproximada de implantação. Eu vou fazer o meu aqui, na cota 37, que é a que está pegando mais ou menos no ponto da entrada. Então eu vou colocar o terreno um pouco mais no alto e depois o terreno vai caindo em relação ao nível de acesso. Então a cota que eu vou usar aqui é 37. Eu posso ver o terreno, né, o perfil do terreno. No meu caso aqui, o melhor vai ser um corte D. E aí a gente vai ver que os níveis que a gente definiu, o nível 0 está aqui. Vocês estão vendo que tem umas linhas de desenho que estão aqui atrás. E eu tenho aqui o nível do pilotis. A gente tinha colocado ele genericamente no nível 10. Mas agora a gente vai ter que colocar esse nível do pilotis meu, eu quero que ele seja o 37. E aí tem um elemento do Revit que fica oculto, que é um ponto base de referência do projeto. Então ele tem dois pontos base. Para a gente ver isso, a gente tem que ligar esse botão aqui, essa lâmpadazinha aqui embaixo, revelar elementos ocultos. É a lâmpadazinha que tem do lado do óculos. Ele vai mostrar tudo que está oculto e aí a gente vai ver que existe essa bolinha. É uma bolinha e um triângulo, ela não aumenta. Então é uma bolinha e um triângulo. A gente quer mover a bolinha, que é ponto base do projeto. Então tem que acionar aqui os elementos que estão ocultos, porque ela não está aparecendo, e selecionar a bolinha ponto base do projeto. O ponto base do projeto eu vou colocar no meu nível de acesso, que é o nível de referência, né, a cota 37, que eu olhei lá na curva, de acordo com as curvas de nível. Então aqui eu vou pôr no 3700, e aí vai tudo mudar de lugar, porque vai tudo acompanhar. Inclusive o nível 0 foi lá para o 37. Então, para corrigir isso agora, eu quero descer, selecionar todos os níveis. Aí a gente pode abrir um janelão de seleção e filtrar somente os níveis. Então eu vou selecionar todos os níveis e vou mover para baixo esses 37 metros. Posso desligar esse ocultar elemento. E aí vocês vão ver que algumas coisas vão mudar de lugar. Observem no 3D se bagunçou alguma coisa do seu modelo. Se tiver saído alguma coisa, ficado desconexa aí, volta, depois a gente faz de uma outra forma. Porque isso dá certo quando todos os elementos que a gente modelou, a gente está fazendo assim desde sempre, né? Tudo vinculado a um nível de referência. Então, quando a gente move o nível, o que está vinculado a esse nível vai mover junto. Então, observem se não danificou nada do modelo aí no 3D, se não tem nenhum elemento fora do lugar, para não dar problema, não desconfigurar demais as coisas. Vou voltar lá no corte D. E agora eu quero que o nível do pilotis
vá para o 37. Então, no meu caso, do 10 para o 37, faltam 27 metros. Então, eu vou mover todos os níveis agora, exceto o nível 0, lá para a cota de implantação da casa, no meu caso, a 37. Né? No de vocês, vocês têm que ver as curvas de nível aí do terreno de vocês. Então, vou mover isso agora 27 metros para cima. Então, aqui, ó, o nível 0 agora está alinhado com uma das curvas de nível. E aí depois a gente pode mover, a janela ficou fora do lugar, né? Aquela janela da vista, os níveis, os cortes. Então isso aqui a gente pode mover para baixo também. Aí é 10 metros que é a diferença que tinha em relação ao ponto base, né? Que a gente moveu ele 10 metros para cima. E aí a gente ajusta de novo a janela. Então, essa última seleção que eu fiz, eu movi a janela da vista. Aí vou ter que fazer isso em outras vistas também. Que agora em todas as vistas isso vai... Ó, algumas coisas vão sair do lugar. Ó. Então, nível e cortes, vocês vão ter que mover de volta para baixo, né, até ficar de acordo com a posição do projeto. Aqui, 10 metros, acho que está funcionando. Então, vou voltando, né, a janela da vista, níveis e eixos, níveis não, eixos e as indicações de corte, voltando para o lugar para enquadrar a casa. Vamos ter que fazer isso em todas as vistas. Né? Checa que a janela, ó, usa a referência da janela da vista, que está nesse botão, né? Essa região de recorte, e centraliza ela de novo com a vista, as janelas e os eixos que estão ficando fora do lugar, e as linhas de corte. Então, reposicionem isso, e aí a gente pode começar a modelar o terreno, e o terreno já vai ficar na posição correta, de acordo com a cota de implantação que a gente definiu. Então, isso é uma decisão importante de projeto, né? Definir em qual cota de nível a gente vai implantar o nível principal do projeto, da casa ou de qualquer projeto.